Olá, meninos e meninas. Olá, meus pimpolhos e minhas pimpolhas. Como é que vocês estão? Nós estamos aqui firmes e fortes, né? Dando prosseguimento a mais essa semana, né, de aula, para que a gente, no final do ano, possa ter a alegria no coração, né? Para que a gente possa comemorar junto de vocês as aprovações de vocês nas melhores universidades do planeta. Inclusive, eu faço muita questão de que vocês me convidem para o churrasco que vocês irão organizar para comemorar. Aí vocês combinem direitinho as datas para que eu possa ir em todos, tá? Então, pessoal, vamos agora falar a respeito. Estamos agora no capítulo 7, né? A gente avançou até o capítulo 8, e aí nós falamos, né, do Império Islâmico, falamos do Império Bizantino. Agora a gente volta porque nós estamos fazendo a ordem cronológica correta, né? Aqueles impérios, Reino Franco, Império Carolíngio, Império Islâmico, eles surgem antes do apogeu do feudalismo. Então, se vocês se lembram daquela nossa primeira aula mais curta, né, que foi a introdução à Idade Média, eu comentei com vocês que a Idade Média ela tem um período introdutório muito longo, né? Você tem aquela divisão tradicional em alta e baixa Idade Média, mas essa divisão tradicional ela simplifica muito certos detalhes. Então, eu prefiro dividir em três blocos, considerando aí um período introdutório, que é o período de apogeu e disputa entre esses três estados que vão se formar, né? O Império Bizantino, o Império Islâmico e, por último, o Império Carolíngio, né? Que vão disputar entre si a hegemonia europeia. E agora sim, nós chegando no século IX, é que a Europa irá mergulhar definitivamente naquilo que nós consideramos o seu modelo econômico, né? O seu modelo de organização social e econômica, que a gente chama de feudalismo, né? Então, a nossa aula hoje falaremos aqui a respeito do feudalismo, né? Que é o modelo de organização econômico e social, sociopolítico, né? Econômico e sociopolítico da Europa ao longo da Idade Média. A verdade é a seguinte, pessoal. Quando a gente fala que a Idade Média começou com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, é importante a gente destacar que houve uma transição, que assim, né, houve um declínio muito forte da Europa em relação ao que ela era na época do Império Romano e no que ela se transformou após a queda do Império Romano. Estamos falando de Europa Ocidental, né? Então houve uma transição muito forte, um declínio muito forte com a queda do Império Romano. Porém, a invasão, a onda de invasões que a Europa sofreu, que o Império Romano sofreu, a onda de invasões que derrubou o Império Romano no século V, não é a última onda de invasões que a Europa vai sofrer. Tá? Lembram que eu comentei com vocês que os netos de Carlos Magno, se vocês estiverem com dúvida, nossa aula sobre o Império Carolíngio, tá? Reinos bárbaros, Reino Franco, Império Carolíngio. Em 843, os netos de Carlos Magno, Carlos o Calvo, Luís o Germânico e Lotário, assinam entre si o Tratado de Verdun, o Tratado de Verdun,
que põe fim ao Império Carolíngio e dá origem a 3 novos reinos, a 3 reinos. Então, os netos de Carlos mataram o império que foi criado pelo avô, tá? Ao dividirem esse império em 3 reinos, e esses reinos, por uma série de motivos, muito frágeis. O poder dos reis agora, Carlos, Luís, Lotário, o poder deles era muito mais limitado, eles não tinham tanto controle. Então, justamente no momento em que essa grande instituição que se formou, o Império Carolíngio, justamente no momento em que o Império Carolíngio desmorona por conta dessa guerra civil, a Europa vai sofrer uma nova era de invasões. Ô, Jefão, pelo amor de Deus, né? Tá tudo cagado, ainda vem nego de fora cagar mais. Exato. Tudo parece pior, piora, né? Quando tudo parece, né? Quando parece não haver mais para onde descer, você cai mais um pouco, né? Quando tudo parece perdido, tá perdido mesmo, e ainda vem um carro e passa em cima de você. Porque no século IX, isto é, nos anos dos idos de 800, haverá uma combinação catastrófica de ondas agressoras. Os árabes, tendo solucionado momentaneamente suas brigas internas ali entre sunitas e xiitas, os árabes voltam a atacar a Europa. Então, para quem achou que a expansão islâmica tinha simplesmente desaparecido quando eles perdem a batalha de Poitiers, Tours, para o Carlos Martel, não. Os árabes voltam a agredir, vão saquear cidades próximas a Roma, vão chegar a ocupar áreas a 40 quilômetros de Roma, quer dizer, no coração da cristandade. Principalmente aí, o fundamental é que os árabes vão estabelecer um domínio muito completo e com uma mão extremamente pesada sobre a navegação no mar Mediterrâneo. Tá? Então, os cristãos vão ser praticamente banidos do mar Mediterrâneo pela ação dos árabes, e isso vai levar no sul da Europa a um processo muito acentuado de ruralização. As pessoas vão fugir do litoral na busca da segurança do interior, já que o morar perto do mar virou um inferno, né? Morar perto da praia virou um inferno, porque você é uma via de acesso de atacantes, né? Então, no sul da Europa haverá um colapso econômico. As coisas já não vinham bem, mas elas vão piorar por conta dessa nova onda de invasões árabes. No centro da Europa, os magiares, também chamados de húngaros, unificados ali naquele momento por um rei, também dão início a um processo de expansão contra as partes centrais da Europa e vão devastar amplos territórios, antes que hoje nós chamaríamos de Áustria e Alemanha, vão tocar o terror no centro da Europa. E, para terminar de danar com tudo, no extremo norte da Europa, vocês, claro, todo mundo aqui já ouviu falar, né? Havia uma população germânica também, mas uma população praticamente intocada, ali vivendo na região da Escandinávia. Eram agricultores, pescadores, bons navegantes, e esses caras foram unificados por um rei. O nome do rei? Bluetooth, porque ele tinha dentes azuis. É uma condição médica aí. O Bluetooth unificou os povos escandinavos e ele é considerado o primeiro rei de todos os vikings, né? Como a Nokia é uma empresa finlandesa e ela que inventou esse sistema de transmissão de dados, eles homenagearam o grande Bluetooth, dando a esse sistema o nome de seu rei. Se fosse aqui no Brasil, se fosse um brasileiro, ia se chamar
tá conectado Dom Pedro II aí, né? Ou então, conectou o Pelé aí, né? Porque o Pelé também é rei, vai no Roberto Carlos, né? Lá, Bluetooth. Ninguém sabe, né? Que esse é um rei viking. E uma vez unificados, os vikings passam a atacar para o sul e vão tocar o terror. Tá? Os vikings irão lançar ataques e mais ataques contra norte da França, Holanda, Bélgica, norte da Alemanha. Em 1066, os vikings conquistam a Inglaterra. Olha isso, um cara chamado Guilherme, o Conquistador, né? Um rei viking que dominou simplesmente a Inglaterra, pondo abaixo a monarquia saxônica, né? Então, é muito doido. O século IX, então, foi mais uma vez um caos, tá? E aí, o que é que nós vamos observar? Tem um historiador famosão chamado Mark Bloch. O Mark Bloch, ele diz o seguinte, que a Idade Média, ela nasce da somatória de 3 ondas terríveis de invasão. Aquilo que a gente conhece, quando a Europa desceu no nível mais baixo, isso é fruto da combinação de 3 ondas invasoras e do caos que cada uma delas provocou e que foi empurrando a Europa a escada abaixo. As invasões do século III, que abalaram o Império Romano, as do século V, que destruíram o Império Romano, e as do século IX, que normalmente a gente pouco sabe, né? São árabes, húngaros e vikings, tá? Ou em uma linguagem mais tradicional, mais arcaica, sarracenos, magiares e normandos, né? Sarracenos, magiares e normandos. Então, com essas invasões do século IX, inclusive as populações que viviam no norte da Europa vão ser empurradas para o interior também, né? O que nós vamos observar é que a Europa, inclusive isso tem um reflexo muito forte na arquitetura, né? Quais eram as grandes construções do período? As igrejas. E qual é a arquitetura, o modelo arquitetônico desse período, do auge da Idade Média, do auge do caos? É o período românico, né? É o estilo românico, que de romano não tem nada, mas nós não vamos entrar em discussão. Onde as igrejas aparentam fortalezas, as igrejas parecem fortalezas. Tá? Não tem igrejas baixas, paredes muito grossas, janelas minúsculas, interiores escuros. Por que elas têm esse aspecto de fortaleza? Porque normalmente, em um momento de caos, todo mundo fugia para dentro da igreja. Então ela não tem um aspecto de fortaleza por uma questão estética, mas por uma questão funcional, porque eles estavam vivendo em um período de caos. Então, dada essa última onda de invasões, a Europa mergulhará definitivamente numa era de pobreza, numa era de ruralização, numa época de decadência, tá? Do ponto de vista, naturalmente, daquilo que a gente via na época do Império Romano. Aí vem uma decadência, aí dá uma subida com o Império Carolíngio, agora vai cair e vai bater no fundo do poço, tá, pessoal? Então, como é que fica essa Europa pós onda de invasão do século IX? Uma Europa fragmentada, ruralizada e muito e profundamente influenciada pela religião. Tá? Uma Europa que regride em termos de atividades econômicas, em termos de níveis tecnológicos, regride assombrosamente. Mas é óbvio, é consequência direta daquela pobreza em que eles viviam, né, pessoal? Por que dessa fragmentação política? Isso tem a ver com a tradição, aquela tradição dos bárbaros germânicos, que é chamada de comitatus, né? Onde os líderes guerreiros trocavam entre si fidelidade, apoio militar por terras. Tá? Então, entre os reis germânicos, por que o rei germânico era respeitado pelos líderes guerreiros? A gente fez até uma analogia com os mafiosos, né? O capo de tutti capi. Por que o líder guerreiro é apoiado
por que o rei é apoiado por seus líderes guerreiros? Porque ele cede parte das terras conquistadas para os seus chefes, para os seus subalternos, como forma de manter a fidelidade deles. Então, o rei irá cedendo parte dos territórios conquistados aos líderes guerreiros. Na medida em que o tempo passa e que o rei esgota essa capacidade de doar terras, porque agora você não está conquistando, agora você está recuando, né? Agora você não está avançando, você está perdendo espaço. Então, na medida em que o rei já não tem mais terras para ceder, a tendência é que os seus chefes guerreiros eles se tornem cada vez mais autônomos. Na medida em que a economia declina e que o Estado não tem mais condição de arrecadar tributos, a ação do Estado se torna cada vez menos significativa. Então, o que nós veremos? Que naturalmente haverá um processo de fragmentação do poder. Na medida em que eu não tenho mais uma autoridade que consiga se impor a todo o reino, essa autoridade ela desaparece e dará lugar a micropaíses. Eu falo, olha, imagina que se de repente nós vivêssemos uma era de catástrofe, Deus me livre, hein, pelo amor de Deus, né? Vamos bater na madeira aí. Se nós vivermos uma onda de e nós tivermos um processo de empobrecimento muito significativo, a tendência de desaparecimento de tecnologia, a tendência é o quê? Você perde a condição de um poder centralizado lá em Brasília ou lá em Belo Horizonte, que dê as ordens, e você passará a viver em comunidades menores, mais capazes de se autogerir. Então, a tendência maior seria o quê? Nós nos organizarmos em cidades, mas as cidades são centros comerciais e industriais. Se a cidade, se não tem mais comércio, não tem mais indústria, você vai ter o quê? Uma ruralização da economia. Tá? E as pessoas vão acabar se fixando no campo. Por quê? Deixa de haver. Imaginem se esse isolamento social continua por anos. Nós que vivemos na cidade vamos morrer de fome. Quem vai sobreviver? O cara que mora lá, isolado, num sítio, que ele pelo menos produz alimento. Vai viver bem? Vai ter uma expectativa de vida longa? Não, nós teremos um retrocesso civilizatório terrível. Porém, quem está no campo tem muito mais chance de sobreviver. Ele não come asfalto, não come tijolo, né, pessoal, né, meninos e meninas? Então, a primeira coisa que nos vai chamar a atenção é a fragmentação política. Durante a Europa, ao longo do período feudal vamos pensar na Europa Ocidental pós-Império Carolíngio, tá? Como é que a Europa vai se dividir? Você ainda terá reinos como Inglaterra, como França, você ainda tem esses reinos. A Alemanha estava dividida em reinos pequenos. Tá, você ainda tem reinos. Mas os reis já não governam mais. Rei é só um título que o cara tem, que não significa poder político, que não se traduz em capacidade de interferência política. O rei reina, mas não governa. Ou como se diz, né? O rei tem o poder de fato, o rei tem o poder de direito, mas não tem o poder de fato, né? Ele tem na lei, ele tem na regra, no papel, mas na prática quem comanda são os membros da nobreza, aquelas figuras que estavam abaixo do rei, aqueles líderes guerreiros, que são barões, condes, viscondes, marqueses, duques, né? Lembrando que o barão é o menor, o duque é o maior, tá? Essas figuras que receberam terras e que têm vastas áreas que eles administram, essas figuras, esses membros da nobreza, que a gente vai chamar de senhor feudal, porque a terra que ele tem a gente chama de feudo, né? Então, os senhores feudais, eles é quem exercerão o poder de fato. Porque eles serão como mini-reis dentro de seus territórios. E qual a capacidade do rei mesmo interferir nesse mundo de micropaíses? É zero praticamente, tá? Então a estruturação política
do feudalismo se caracteriza pela fragmentação, pela descentralização, certo, pessoal? Outra coisa importante para a gente destacar é que as terras deixaram de ser propriedade privada. A terra, durante o período do feudalismo, a terra não é um bem vendável, tá? A terra, em tese, pertence a Deus, abaixo de Deus, o rei, mas o controlador da terra é o chamado senhor feudal, tá? Controlador de fato. A terra, ela na Idade Média, e principalmente dentro do universo do feudalismo, a terra é a única fonte geradora de riqueza. A terra está intimamente associada a poder, tá? Então, quanto mais terras eu tenho, mais poder eu tenho. Porque essa terra gera riqueza não somente por isso. Porque além da terra gerar riqueza na forma de produção agrícola, a terra poderia ser trocada naquilo, lembram do sistema de comitatus? A terra poderia ser negociada, não financeiramente, mas eu poderia efetuar um sistema de trocas, que era, sim, reconhecido e aprovado pela igreja, um sistema que é basicamente conhecido como sistema de suzerania e vassalagem. Né? O modelo é suzerania e vassalagem. Então, eu não posso vender a terra. A terra não é um bem vendável, mas eu posso negociar a terra por meio de uma troca. Quando havia guerras, e havia muitas guerras durante o período do feudalismo, eu, senhor feudal A, posso negociar a terra com o senhor feudal B. Eu passo um feudo, uma parte da minha terra para esse senhor feudal, em troca ele luta ao meu lado, tá, pessoal? Então eu posso comprar apoio militar. Não era isso, na verdade é uma relação de reciprocidade, é uma relação de troca. Aliás, todas as relações dentro do feudalismo, todas as relações sociais são relações de reciprocidade. A palavra reciprocidade será de uso comum. Então, entre senhores feudais, entre membros da nobreza proprietários de terra, você vai ter essa possibilidade de eu negociar apoio militar. Eu, senhor feudal A, estou em guerra com o senhor feudal X. Para ter apoio militar do senhor feudal B, eu lhe cedo parte das minhas terras. Então, eu sou o suzerano, eu que dei a terra sou o suzerano, e ele que recebeu a terra é o vassalo. Vassalo, portanto, é também um senhor feudal, também um membro da nobreza que se dispõe a lutar ao meu lado em troca de terra. Tá? Então, ao contrário do que a gente normalmente pensa, ao contrário do lugar comum, a gente tende a pensar que vassalo é um subalterno, como empregado miserável. Não! O vassalo é um membro da elite, é um membro da nobreza que negociou terras através de uma troca, uma relação recíproca. O suzerano doou a terra, o vassalo luta ao seu lado. Então, são nobres associados. Isso aconteceu na Europa, milhares e milhares. As terras ficavam trançando de mãos conforme o pau comia. E como eles brigavam o tempo todo entre eles, né? Então, o negócio proliferou. Pessoal, estou preocupado com o tempo da nossa aula. Vamos encerrar essa e nós continuamos na próxima. Gente, beijo para vocês.